Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo mostrou que a vacina Covaxin apontou eficácia de quase 80%. A pesquisa é uma pré-publicação ainda sem aprovação por revistas especializadas. A vacina Covaxin apresentou uma eficácia global de 77,8% contra a Covid-19 em ensaio de fase 3. O estudo recrutou mais de 24 mil pessoas de 18 a 98 anos em 25 hospitais da Índia. Foram aplicadas 2 doses da Covaxin, com um intervalo de 4 semanas entre elas. Durante a pesquisa, 130 pessoas desenvolveram a Covid de forma sintomática pelo menos 2 semanas após a segunda dose. Entre esses casos, 24 estavam entre os vacinados e 106 no grupo placebo. Também foram registrados 16 casos graves de Covid, sendo 1 de vacinado com a Covaxin e 15 com o placebo. Por isso, a taxa de eficácia contra casos graves é de 93,4%. Além disso, a Covaxin apresentou uma eficácia de 65,2% contra a variante Delta. De acordo com os autores do estudo, o imunizante foi bem tolerado e sem eventos adversos relevantes ou graves. Os dados foram divulgados em uma pré-publicação que aguarda a revisão de outros cientistas e a aceitação por revistas especializadas. A Universidade de Oxford vai testar uma nova versão de sua vacina contra a Covid, que vai ser aplicada como spray nasal. Se aprovada, deve ser a primeira vacina anti-Covid a ser dada a humanos pelo nariz. 54 voluntários selecionados vão receber até 445 libras, o que dá cerca de R$ 3.200. E para participar, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, além de morar a menos de 1 hora de distância da Universidade de Oxford, que fica no Reino Unido. O voluntário também não pode ter sido vacinado contra a Covid ou ter tomado uma vacina de vetor viral. O imunizante é o mesmo que já foi desenvolvido pela universidade em parceria com a empresa AstraZeneca. Se aprovada, vai ser a primeira vacina contra a Covid a ser aplicada em humanos pelo nariz. Essa nova versão pode melhorar a proteção contra a infecção e a transmissão, além de ter a vantagem de não exigir agulha. O principal objetivo das vacinas anti-Covid hoje é evitar os casos graves e mortes pela doença, mas vários estudos já apontam que elas também são capazes de frear a transmissão. O ensaio vai durar em torno de 4 meses e durante esse período, os voluntários vão fazer testes de Covid e exames de sangue. Os participantes também devem dar informações sobre os sintomas pós-vacinação. A França teme uma nova onda da pandemia de coronavírus no final deste mês. A variante Delta está se propagando no país e já representa 30% dos novos casos. A França poderá enfrentar uma 4ª onda de Covid no final de julho devido à propagação da variante Delta. A afirmação foi divulgada por um porta-voz do governo. A variante Delta está progredindo muito rápido. Ela representou cerca de 10% das contaminações na semana passada. Este é um nível que dobrou em menos de uma semana. A advertência reforça o alerta feito pelo ministro da Saúde, Oliver Véran. Vários países, entre eles Reino Unido e Rússia, já vivem um alarmante aumento de casos por causa desta variante, identificada primeiro na Índia. De acordo com os números oficiais, desde o início da campanha de vacinação na França no final de 2020, mais de 51% da população receberam pelo menos uma injeção e 36,2% já tomaram as 2 doses. Ao todo, mais de 111 mil pessoas morreram por Covid-19 na França. A Agência Europeia de Medicamentos disse que, ao que tudo indica, as 2 doses de vacina anti-Covid parecem proteger de maneira eficaz contra a variante Delta, inicialmente detectada na Índia. A cepa é muito contagiosa e se propaga rapidamente pelo continente.
Estamos cientes das preocupações causadas pela rápida disseminação da variante Delta e de outras cepas. No momento, parece que 2 doses das vacinas aprovadas na União Europeia protegem contra todas as cepas que estão circulando na Europa, incluindo a Delta. As 4 vacinas aprovadas pela EMA são Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. O anúncio da agência coincide com a entrada em vigor do certificado sanitário adotado pelos países da União Europeia. O documento é um código que pode ser exibido em um smartphone ou em forma impressa. Certifica que o portador está completamente vacinado, testou negativo em um exame recente de PCR ou já possui imunidade por ter superado a infecção. A intenção é que o certificado permita viagens pelos 27 países da União Europeia e por 4 nações que se associaram à iniciativa. A Organização Mundial da Saúde alertou que o mundo precisa de 17 bilhões de dólares para combater a Covid. A Organização Mundial da Saúde fez os cálculos e chegou à conclusão que ainda faltam quase 17 bilhões de dólares para financiar o combate à pandemia, não só com vacinas, mas também com equipamentos de proteção, exames e tratamentos. Esse valor equivale a 88 bilhões de reais. Os doadores se comprometeram a contribuir com 17,7 bilhões de dólares para o dispositivo chamado de Acelerador de Acesso a Ferramentas para a Covid-19. No entanto, ainda faltam 16,8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões com urgência. O dispositivo é uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento e a distribuição igualitária de vacinas. De acordo com o balanço da agência France Presse, até 6 de julho, 3,25 bilhões de doses de vacinas foram aplicadas em 216 países e territórios, mas de forma muito desigual. Nos países de alta renda, foram injetadas 84 doses por 100 habitantes, enquanto nos 29 países mais pobres, essa proporção cai para 1 dose por 100 habitantes. A OMS afirma que todos os países terão vacinado pelo menos 10% de sua população em setembro e 40% até o final do ano. E mudando de assunto, olha só, pesquisadores do Canadá criaram uma calculadora para medir o risco de demência na população. Um questionário avalia o estilo de vida e fatores que podem comprometer a saúde do cérebro. Pesquisadores canadenses da Universidade do Hospital de Ottawa e do Bruyère Research Institute, especializado em envelhecimento, criaram uma calculadora online. A ferramenta serve para quem tem mais de 55 anos estimar o risco de ser diagnosticado com demência nos próximos 5 anos. A calculadora se baseia em um questionário e foi desenvolvida a partir dos dados de 75 mil habitantes do estado canadense de Ontário. Mas pode ser adaptada para qualquer nação que disponha de informações sobre a saúde de seus cidadãos. O objetivo do projeto é conscientizar as pessoas sobre os fatores que influenciam a saúde do cérebro. Não há um tratamento para curar os diversos tipos de demência, mas 1/3 dos casos poderia ser evitado com a adoção de um estilo de vida saudável. Atividade física, dieta balanceada, não fumar, reduzir o consumo de álcool e manter sob controle enfermidades como diabetes e hipertensão arterial são fundamentais para evitar futuros problemas. O estudo pretende utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar o sistema público de saúde com esse propósito. Sobre a calculadora, uma de suas qualidades é a simplicidade. E pesquisadores garantem: quem responde às perguntas tem a resposta sobre a saúde mental. O Departamento de Trabalho americano divulgou que em junho no país foram criadas 850 mil vagas. Analistas esperavam 680 mil. O presidente Joe Biden afirmou que é um progresso histórico que tira a economia da pior crise em 100 anos. Mas a taxa de desemprego ainda revelou dados preocupantes. Ficou em 5,9%, com 9,5 milhões de pessoas desocupadas. O Departamento de Trabalho destacou que esse dado se mantém muito acima do registrado antes da pandemia. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, 5,7 milhões de pessoas estavam sem trabalho.
Como era esperado, houve ganhos trabalhistas notáveis nos setores de lazer e hotelaria, os mais afetados pelas medidas restritivas relacionadas à Covid-19. Graças a uma campanha de vacinação eficaz, muitas empresas puderam reabrir rapidamente. E olha só, ainda na última semana, Jeff Bezos deixou o comando da Amazon. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, embarca em uma nova etapa de sua carreira após ter criado, a partir de uma modesta livraria online, uma das empresas mais pujantes do planeta, a Amazon. Aos 57 anos, o empresário deixou o cargo de CEO para Andy Jassy. Bezos vai se dedicar a outros projetos, começando com uma viagem ao espaço em 20 de julho. O empresário manterá um papel-chave na empresa que fundou há 27 anos e vai permanecer como presidente executivo do Conselho de Administração. Embora tenha sido celebrado pelas muitas inovações que mudaram completamente setores econômicos inteiros, também foi muito criticado por certas práticas comerciais ou pelo tratamento dos assalariados. Lançada da garagem de Bezos, a Amazon vale agora 1,7 trilhão de dólares na Bolsa de Valores. É um grupo com atuação em várias áreas, que vai do comércio online à computação em nuvem, passando por inteligência artificial e produção de filmes. O Pentágono cancelou um contrato com a Microsoft de 10 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões de reais. O Departamento de Defesa americano afirmou que o contrato não atende mais às necessidades, especialmente devido à evolução das demandas e avanços no setor. O chefe dos sistemas de informação do departamento afirmou que as Forças Armadas precisam urgentemente dos serviços em nuvem fornecidos por empresas habilitadas para trabalhar em todos os níveis de inteligência secreta. O Pentágono vai iniciar um novo procedimento para recrutar várias empresas. A Microsoft obteve o contrato em 2019, o que gerou reclamações e uma contestação formal da Amazon, alegando que ela foi descartada por motivos políticos. A Amazon, considerada a favorita ao acordo, lançou uma batalha judicial, mas sua reclamação foi rejeitada por um juiz em abril. A Amazon alegou que perdeu o contrato por causa de uma vingança do ex-presidente Donald Trump contra seu fundador, Jeff Bezos. E agora vamos falar sobre esporte. As autoridades da capital japonesa anunciaram o cancelamento do revezamento da tocha olímpica nas vias públicas de Tóquio. A cidade também pode decretar o 4º estado de emergência, inclusive durante os Jogos Olímpicos. Apenas o trecho nas ilhas Ogasawara, um arquipélago remoto a 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio, seguirá conforme planejado. Serão realizadas cerimônias privadas de acendimento da tocha, em vez do revezamento habitual. Os eventos serão transmitidos ao vivo e o público poderá acompanhar pela televisão. A imprensa local afirmou que, devido ao aumento de casos pela pandemia de coronavírus, o governo japonês prevê declarar um novo estado de emergência em Tóquio. Inicialmente, a medida se estenderá por todo o período dos Jogos Olímpicos. De acordo com a mídia, o estado de emergência estará em vigor até 22 de agosto. Os Jogos de Tóquio serão disputados de 23 de julho a 8 de agosto. Segundo a agência de notícias Kyodo, que cita uma autoridade de alto escalão do governo, é provável que os Jogos Olímpicos sejam disputados a portas fechadas. Os espectadores estrangeiros já foram barrados e, a princípio, o número de torcedores locais será limitado. Um carro que pertenceu à princesa Diana foi leiloado no Reino Unido e tem como destino um museu da América do Sul, ainda não identificado. Um Ford Escort que pertenceu a Diana, princesa de Gales, está prestes a ganhar uma nova garagem na América do Sul. O veículo foi leiloado no Reino Unido por pouco mais de 61 mil euros, o equivalente a 72.500 dólares. O comprador é um museu sul-americano que ainda não foi identificado. O interesse foi considerável antes do leilão e, obviamente, terminar na América do Sul é uma prova do nível de interesse mundial que houve pelo carro.
recebemos consultas e cobertura da imprensa de todo mundo, o que também é um atestado do legado sempre duradouro de Diana. O carro ainda tem placa e pintura originais. Lady Di ganhou este sedã cinza claro como presente de noivado do príncipe Charles em maio de 1981, 2 meses antes de seu casamento. Pouco depois, ao dar à luz o príncipe William em 1982, Diana parou de usar o carro, comprado por um antiquário por 6.000 libras, em torno de $8.300. Desde o início dos anos 2000, o carro pertence a um fã da família real que raramente dirige o veículo e, inclusive, nunca havia contado a história para os próprios amigos. E para encerrar, olha só essa história. Na Argentina, uma cachorrinha sem raça definida virou heroína da família, após salvar a vida da sua colega canina idosa que quase se afogou na piscina. Em dezembro do ano passado, as duas amigas, a vira-lata Caipirinha e Luna, uma pitbull cega e surda de 14 anos, estavam brincando no quintal de casa. De repente, a cachorra idosa caiu na piscina. A vira-lata viu que sua amiga dependia dela para ser socorrida e correu em sua direção. Sem saber o que fazer, ficou agitada, circulando ao redor da piscina, como se estivesse buscando uma maneira de socorrer o animal. Depois de várias tentativas, finalmente conseguiu puxar a amiga pela coleira, a arrastou até a borda e, enfim, finalmente o resgate com muita bravura. A heróica vira-lata foi adotada no Brasil, ao ser vista por um casal de argentinos abandonada em um posto de gasolina. E desde que chegou na sua casa, ela se tornou uma grande amiga da pitbull. Que bela história, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.